Olá, nono ano, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os cuidados que nós temos que ter com algumas informações divulgadas. Então peguem o livro de vocês na página 153 para acompanhar a explicação. Para fazermos um exercício de reflexão a respeito das informações que aparecem não somente em revistas e jornais, mas também nas redes sociais, vamos imaginar que um jornal escreveu a seguinte manchete: 35% dos acidentes de trânsito envolvem pessoas embriagadas. Então agora vamos pensar. Com base na manchete, alguém concluiu: então 65% das pessoas envolvidas em acidente estão sóbrias. E outra pessoa também concluiu: então é mais seguro dirigir embriagado. O que você acha dessas conclusões? Essas conclusões elas não estão corretas e nós não podemos concluir a informação com base apenas nessa manchete. É preciso olhar mais dados. Baseando-se em informações como essas, que são inconclusivas, é que surgem as famosas fake news, que nós estamos tanto ouvindo nas redes sociais. Então, assim como as chamadas fake news, que são as notícias falsas, que circulam principalmente nas redes sociais, também devemos tomar cuidado com as conclusões equivocadas que são tiradas com base em determinadas informações. Como neste exemplo que acabamos de ver da reportagem, também existem gráficos estatísticos que são enganosos. Vamos ver esse exemplo. Em uma pesquisa para representante de turma, o resultado foi apresentado por meio deste gráfico de setores, em que A, B, C, D, E e F são os candidatos. Não há nada de errado no gráfico, mas a perspectiva utilizada nesse tipo de gráfico pode causar uma percepção equivocada da proporção representada. Observe que o candidato D tem 13% da preferência, mas observando o desenho, parece que ele tem muito mais preferência do que o candidato C, e a diferença é de apenas 1%, já que o candidato C tem 12% da preferência. Isso ficaria mais evidente se não tivesse escrito os percentuais no gráfico. O mesmo acontece com o candidato E, que tem 17% da preferência. Se somarmos os candidatos A e B, vai dar 18%, mas visualmente parece que o candidato E tem mais preferência do que eles. Uma coisa importante a se dizer é que o gráfico não está errado, mas visualmente ele pode passar percepção equivocada. Neste segundo exemplo, temos um gráfico que foi feito com base no levantamento do faturamento de uma empresa nos 2 semestres de um determinado ano. No primeiro semestre, havia um diretor responsável e no segundo semestre, esse diretor foi substituído por outro. Você consegue observar alguma coisa errada no gráfico? No primeiro semestre, o faturamento foi de 2,2 milhões e no segundo semestre, esse faturamento passou a ser de 4,2 milhões. É evidente que o faturamento do segundo semestre foi maior do que o do primeiro semestre. Entretanto, observe que a coluna do gráfico, que representa o faturamento do segundo semestre, tem altura maior do que o dobro do faturamento do primeiro semestre. É importante ressaltar que a informação do gráfico está correta, porém, visualmente, dá a entender que o segundo semestre teve um aumento maior do que o real. Uma forma de constatar que esse gráfico não está correto é observar que os valores dos faturamentos devem ser proporcionais às medidas das alturas das duas colunas. Assim, se a altura da coluna do primeiro semestre for 1 centímetro, você poderá calcular a altura que deverá ser a coluna do segundo semestre, fazendo regra de 3. Então, a coluna do segundo semestre deverá ser 1,91 centímetros. Neste terceiro exemplo, Juliana foi convidada a trabalhar em uma pequena empresa que era formada por 10 trabalhadores, um dos quais era o dono. Ela recebeu uma informação por escrito que dizia o seguinte: somos 10 pessoas e no último mês o salário médio foi de R$ 5.220. Juliana tinha a pretensão de ganhar em torno de R$ 4.000 por mês. Considerando apenas a questão de salário, a informação que ela recebeu é suficiente para garantir que ela terá o salário esperado? Essa questão é uma questão muito importante que nós precisamos observar. O fato do salário médio ser de R$ 5.220 pode representar uma distorção. Vamos mostrar como pode ser isso. Observe nessa tabela que tem o salário de cada um dos funcionários. Então,
Fazendo a média desses salários, nós vamos ter os R$ 5.220. Porém, é importante observar que essa média se dá devido a um funcionário que ganha 27 mil. Os outros funcionários, o salário é de 2.500, 3.000, 2.800. Então, nenhum outro funcionário ganha 4 mil, que é o valor que a Juliana espera ganhar. Por esse motivo, a média salarial não pode servir de parâmetro para ela. É importante destacar que essa média está correta, porém esse valor médio contém uma distorção de um funcionário que recebe um valor bem acima dos demais funcionários. Por esse motivo, não é possível garantir que a Juliana vá receber o salário que ela espera. Agora, vocês farão os exercícios do livro da página 155 e 156. Beijos!